Leitura diária da Bíblia, dia 103. Antigo Testamento, Deuteronômio 19, Deuteronômio 20. Quando o Senhor teu Deus exterminar as nações, cuja terra o Senhor teu Deus dá a ti, e tu as herdares, e habitares em suas cidades, e em suas casas, separarás 3 cidades em meio de tua terra que o Senhor teu Deus te dá para que a possuas. Prepararás o caminho, e dividirás em 3 partes o termo de tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança, e será para que todo homicida se fuja ali. E este é o caso do homicida que há de fugir ali, e viverá, o que ferir a seu próximo por acidente, que não lhe tinha inimizade nem recente nem em passado distante, como o que foi com seu próximo ao monte a cortar lenha, e pondo força com sua mão no machado para cortar alguma lenha, saltou o ferro do fim, e encontrou a seu próximo, e morreu. Aquele fugirá a uma daquelas cidades, e viverá. Não seja que o parente do morto vá atrás do homicida, quando se arder seu coração, e o alcance por ser longo o caminho, e o fira de morte, não devendo ser condenado à morte, porquanto não tinha inimizade nem recente nem em passado distante com o morto. Portanto eu te mando, dizendo, 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus alargar teu termo, como o jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse a teus pais que havia de dar, quando guardasses todos estes mandamentos, que eu te prescrevo hoje, para praticá-los, que ames ao Senhor teu Deus e andes em seus caminhos todos os dias, então acrescentarás 3 cidades a mais destas 3, para que não seja derramado sangue inocente em meio de tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e seja sobre ti sangue. Mas quando houver alguém que aborrecer a seu próximo, e o espreitar, e se levantar sobre ele, e o ferir de morte, e morrer, e fugir a alguma destas cidades, então os anciãos de sua cidade enviarão e o tirarão dali, e o entregarão em mão do parente do morto, e morrerá. Não lhe perdoará teu olho, e tirarás de Israel o sangue inocente, e te irá bem. Não reduzirás o termo de teu próximo, o qual assinalaram os antigos em tua herança, a que possuíres na terra que o Senhor teu Deus te dá para que a possuas. Não valerá uma testemunha contra ninguém em qualquer delito, ou em qualquer pecado que se cometer. No dito de 2 testemunhas, ou no dito de 3 testemunhas consistirá o negócio. Quando se levantar testemunha falso contra alguém, para testificar contra ele rebelião, então os 2 homens litigantes se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e juízes que forem naqueles dias, e os juízes investigarão bem, e se parecer ser aquela testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, fareis a ele como ele pensou fazer a seu irmão, e tirarás o mal do meio de ti. E os que restarem ouvirão, e temerão, e não voltarão mais a fazer uma má coisa como esta, em meio de ti. E não perdoará teu olho, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por meio, pé por pé. Quando saíres à guerra contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, um povo maior que tu, não tenhas medo deles, que o Senhor teu Deus é contigo, o qual te tirou da terra do Egito. E será que, quando vos aproximardes para combater, chegará o sacerdote, e falará ao povo, e lhes dirá: Ouve, Israel, vós vos juntais hoje em batalha contra vossos inimigos, não se amoleça vosso coração, não temais, não vos alarmeis, nem tampouco vos desanimeis diante deles, que o Senhor vosso Deus anda convosco, para lutar por vós contra vossos inimigos, para vos salvar. E os oficiais falarão ao povo, dizendo: Quem edificou casa nova, e não a dedicou? Vá, e volte-se à sua casa, para que talvez não morra na batalha, e outro algum a dedique. E quem plantou vinha, e não fez comum uso dela? Vá, e volte-se à sua casa,
para que talvez não morra na batalha, e outro alguém a desfrute. E quem se desposou com mulher, e não a tomou? Vá, e volte-se à sua casa, para que talvez não morra na batalha, e algum outro a tome. E tornarão os oficiais a falar ao povo, e dirão: quem é homem medroso e tenro de coração? Vá, e volte-se à sua casa, e não derreta o coração de seus irmãos, como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então os capitães dos exércitos mandarão diante do povo. Quando te aproximares a uma cidade para combatê-la, lhe oferecerás a paz. E será que, se te responder, paz, e te abrir, todo o povo que nela for achado te serão tributários, e te servirão. Mas se não fizer paz contigo, e empreender contigo guerra, e a cercares, logo que o Senhor teu Deus a entregar em tua mão, ferirás a todo homem seu a fio de espada. Somente as mulheres e as crianças, e os animais, e todo o que houver na cidade, todos os seus despojos, tomarás para ti, e comerás do despojo de teus inimigos, os quais o Senhor teu Deus te entregou. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém das cidades destes povos que o Senhor teu Deus te dá por herança, nenhuma pessoa deixarás com vida, antes por completo os destruirás, aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como o Senhor teu Deus te mandou, para que não vos ensinem a fazer segundo todas suas abominações, que eles fazem a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando puseres cerco a alguma cidade, lutando contra ela muitos dias para tomá-la, não destruas seu arvoredo metendo nele machado, porque dele comerás, e não o cortarás, que não é homem a árvore do campo para vir contra ti no cerco. Mas a árvore que souberes que não é árvore para comer, o destruirás e o cortarás, e constrói baluarte contra a cidade que luta contigo, até subjugá-la. Novo Testamento, Luque 15, 1-32. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvirem. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe aos pecadores, e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quem de vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da perdida, até que a encontre. E encontrando-a, não a ponha sobre seus ombros, com alegria. E vindo para casa, não convoque aos amigos, e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida? Digo-vos, que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou que mulher, tendo 10 moedas de prata, se perder a uma moeda, não acende a lâmpada, e varre a casa, e busca cuidadosamente até achar. E achando-a, não chame as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a moeda perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E disse o mais jovem deles ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele lhe repartiu os bens. E depois de não muitos dias, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu-se para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo de forma irresponsável. E ele, tendo já gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra, e ele começou a sofrer necessidade. E se chegou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou a seus campos para alimentar porcos. E ele ficava com vontade de encher seu estômago com os grãos que os porcos comiam, mas ninguém as dava para ele. E ele, pensando consigo mesmo, disse:
Quantos empregados de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome? Eu levantarei, e irei a meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho, fez-me como a um de teus empregados. E levantando-se, foi a seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu, e teve compaixão dele, e correndo, caiu ao seu pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei a melhor roupa, e o vesti, e ponde um anel em sua mão, e sandálias nos seus pés. E trazei o bezerro engordado, e o matai, e comamos, e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a se alegrar. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, e as danças. E chamando para si um dos servos, perguntou-lhe: O que era aquilo? E ele lhe disse: Teu irmão chegou, e teu pai matou o bezerro engordado, porque ele voltou são. Porém ele se irritou, e não queria entrar. Então o seu pai, saindo, rogava-lhe que entrasse. Mas o filho respondendo, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, e nunca desobedeci tua ordem, e nunca me deste um cabrito, para que eu me alegrasse com meus amigos. Porém, vindo este teu filho, que gastou teus bens com prostitutas, tu lhe mataste o bezerro engordado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era necessário se alegrar e animar, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e foi encontrado. Salmos. Psalme 45 para 1-9. Instrução e canção de amor, para o regente, dos filhos de Coré, conforme os lírios, meu coração derrama palavras boas, digo meus versos sobre o rei, minha língua é pena de um habilidoso escriba. Tu és o mais belo dos filhos dos homens, graça foi derramada em teus lábios, por isso Deus te bendisse para sempre. Põe tua espada ao redor de tua coxa, ó valente, com tua glória e tua honra. E em tua glória prosperamente cavalga, sobre a palavra da verdade e da justa mansidão, e tua mão direita ensinará coisas temíveis. Tuas flechas são afiadas no coração dos inimigos do rei, povos cairão debaixo de ti. Deus, teu trono é eterno e dura para sempre, o cetro de teu reino é cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a maldade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com azeite de alegria, mais que a teus companheiros. Todas as tuas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia, alegram-te desde os palácios de marfim. Filhas de reis estão entre tuas damas de honra, e a rainha está à tua direita, ornada com o valioso ouro de Ofir. Pai Celestial, viemos diante de ti com corações agradecidos, reconhecendo a justiça e a misericórdia entrelaçadas em tua palavra. Ao refletirmos sobre as leis dadas em Deuteronômio, que possamos sustentar a retidão em nossas ações, lembrando do amor demonstrado na parábola do filho pródigo. Ensina-nos a estender graça e perdão, assim como tu tens feito por nós, e a valorizar a beleza do teu desígnio, conforme expresso no Salmo 45. Ajuda-nos a viver vidas que te honrem, encarnando tanto a tua verdade quanto o teu amor em nossas interações diárias. Que a tua verdade seja profundamente plantada em nós. Amém.